Olá! Hoje estamos estreando um quadro muito especial no Hub Criminal, o Diálogos, em que recebemos pessoas que têm uma autoridade técnica elevadíssima para conversar sobre temas que são caros à advocacia criminal. Pois bem, hoje falaremos sobre a investigação que é feita diretamente pelo Ministério Público. Rememorando um pouco esse tema, lembramos que isso começa naquela PEC 37 de 2011, em que até se discutiu se existiria ali uma visão de impunidade por limitar esse exercício de investigação do Ministério Público. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593727 de 2015, decidiu que sim, poderia o Ministério Público investigar, encerrando de alguma maneira essa discussão. Ocorre que de lá para cá tivemos novidades, e é por isso que hoje estamos aqui recebendo um convidado muito especial, o professor Bernardo Guidali, que falará conosco exatamente sobre essa matéria, trazendo essas atualizações. Então apresento para vocês o querido professor Bernardo Guidali. Bernardo, uma honra te ter aqui no Hub, uma honra estar estreando o quadro Diálogos com você, te recebendo para a gente falar de um tema muito importante. Muito obrigado, Bernardo, é um prazer estar aqui, uma honra também poder estar iniciando esse projeto junto com você. Investigação do MP, tema da mais alta relevância, decisão, como você bem lembrou, de 2015, mas que em 2014 teve uma nova guinada. E vamos falar disso, né? Vamos sim. Pois bem, Bernardo, me conta uma coisa, assim, fiz aqui umas anotações e queria justamente fazer essa pergunta. Agora em 2024, o STF, ele amplia ou ele restringe o poder de investigação do Ministério Público? A pergunta é muito interessante, Bernardo, porque a maior parte dos advogados, a maior parte da nossa comunidade jurídica ficou com a impressão de que o Supremo Tribunal Federal limitou a forma da investigação dentro do Ministério Público, aquela investigação realizada diretamente. E a nossa percepção aqui é diferente, porque quando comparamos o que o Supremo decidiu lá em 2015 e o que ele decidiu em 3 ADIs neste ano, mostra que há sim uma ampliação do poder de investigação do Ministério Público. Se nós olharmos os votos da maior parte dos ministros lá em 2015, nós vamos entender que a investigação do Ministério Público estava autorizada de forma excepcional e subsidiária. Portanto, ela só podia acontecer quando a polícia não tivesse condições ou quando a polícia não investigasse. Portanto, o Ministério Público estava condicionado à presença dessas duas características. E agora, o que mudou, principalmente, foi que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a investigação do Ministério Público é concorrente à investigação da polícia. Então vamos falar exatamente dessa visão de concorrência. Perfeito, exatamente. E é um tema, Bernardo, que eu acho muito interessante porque nós, criminalistas na prática, nós enxergamos os PICs de uma forma muito parecida ao próprio inquérito. E por que eu digo isso? Porque de lá para cá passou a ser muito natural que investigações criminais se iniciassem por meio de um PIC. Mas era muito diferente o nosso modo de atuar, Desde o pedido inicial de cópias, o dia a dia de estar eventualmente peticionando para a própria autoridade policial, requerendo uma diligência ou outra, coisas que vieram nessa esteira, e a gente pode até aqui colocar o pacote de crime como marco, de haver uma maior definição, uma maior exemplificação de que o nosso sistema criminal ele é acusatório. E eu acho que essas decisões, de alguma maneira, elas tentaram condicionar uma equidade à investigação pela autoridade policial, no inquérito, ao Ministério Público, em relação a prazos e questões similares. Eu estou errado ou a gente caminhou realmente nesse sentido? Eu acredito sim, a gente caminhou nesse sentido, mas bastante aliado à ideia de que o Ministério Público, sendo o detetor da ação penal, ele tem poderes implícitos para conduzir essa investigação. Para realizar essa liberalidade que agora tem o Ministério Público, nós criamos dentro do país um novo sistema de investigação, que, como você falou, vinha já sendo consolidado nos últimos 30 anos. O Ministério Público vem defendendo isso
consegue essa decisão do Supremo Tribunal Federal e passa a implementar os PICs na rotina, na prática. Isso faz com que nós tenhamos o quê? Uma investigação agora do acusador, uma investigação acusatória, que é diferente de a gente falar num sistema acusatório. Então, veja que é importante a gente conceber que há agora um outro sistema de investigação que não é igual ao sistema da investigação policial. Agora o acusador... era verdadeiramente inquisitiva. Você tinha ali um contraditório um pouco dilatado, mas de alguma maneira você sabia que não se estava ali buscando o contraditório. Se estava ali buscando uma opinião da autoridade policial. Perfeito. E agora, o que nós temos no âmbito da investigação policial era uma ideia de esclarecer o fato. Uma investigação que não era acusatória. Autoria e materialidade. Autoria e materialidade, essa era a definição, o objetivo é esclarecer o fato criminoso, é reconstruir aquilo que aconteceu no passado. E agora nós temos uma guinada nesse pensamento. Veja, o Código de Processo Penal é um só, mas nós temos agora um outro ator que tem uma mentalidade diferente, porque passa a exercer uma função complementar à acusação, e é natural que ele vai exercer essa investigação com o viés da acusação. Sim, isso porque muda. já se tem ali uma ideia, né, de onde se quer chegar. Afinal, somos humanos e não robôs. Até em relação a isso, um ponto que eu acho que é importante e que nós na prática temos visto, e eu acho que acrescenta aqui um pouco a nossa discussão, é que o próprio Ministério Público passou a ter estruturas próprias para conduzir os PICs, né? Principalmente dentro de GAECOS, em que você tem não um apoio de diligências da Polícia Judiciária, mas sim um próprio núcleo, que muitas vezes é composto por policiais militares. Policiais militares que, em tese, têm ali um certo treinamento para fazer a base de conteúdo das diligências, campanas, analisar, por exemplo, o que seriam cautelares, como uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo telemático, isso não passando nem mais pela estrutura técnica da Polícia Judiciária, já sendo feito de forma integral pela estrutura do órgão de investigação. Veja que interessante, a gente acaba reconhecendo que duas outras instituições que não foram forjadas para fazer investigação criminal passam a desenvolver essa atividade. E se isso não vier com uma qualificação dessas instituições, seja o Ministério Público Federal, seja a Polícia Militar, que às vezes auxilia essas investigações do próprio Ministério Público, a gente pode ter problemas sérios, né? Como já tivemos no passado. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter aqui. E falando em problema, agora trazendo aqui mais para o contemporâneo. Na prática, como que funciona essa investigação concorrente em relação à atuação da Polícia Judiciária? Sim. A pergunta é ótima. O que significa o concorrente? Né? Que seria esse último marco de decisão por parte do Supremo. Antes, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, apesar do Ministério Público não desenvolver essa característica na prática e instaurar os PICs conforme o seu sentimento, o seu pensamento, nós tínhamos esse vetor de que era quando a polícia não realizasse, quando a polícia não pudesse realizar. Então, se deveria ter algum tipo de análise sobre o ponto de vista daquela investigação, de que ela não está andando, que ela não vai acontecer, o Ministério Público fazer a sua investigação por si só. Base fundamental da Constituição, uma fundamentação. Fundamentação. Porque eu vou assumir isso de forma subsidiária. Exato, perfeito. Agora não. Agora, como nós temos a concorrência, nós temos ou a polícia investigando ou o Ministério Público investigando. Isso significa o quê? Se uma instituição estiver investigando, a outra não pode mais investigar. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra para evitar a duplicidade de investigações. Eu posso ter uma duplicidade de opiniões de agentes de segurança pública que influenciam muito o curso do processo. Isso, mas dentro de um procedimento, tudo bem.
delegado pensa de um jeito, o promotor pensa de outro. Agora, o problema que nós tínhamos no sistema é o seguinte: ao momento que a gente autoriza a investigação do MP, a gente passa a ter 2 procedimentos. Passa a ter o inquérito e passa a ter o PIC, muitas vezes sem ter uma relação, sem ter um contato, e podemos ter buscas realizadas aqui, outras medidas de quebra de sigilo realizadas aqui, e consolidando praticamente aqui uma investigação dúplice. E a gente tem o princípio que veda essa possibilidade de você ser processado 2 vezes, né, pelo mesmo fato. E o que acontece aqui é que você tem que olhar a investigação como parte do processo penal. E se você não olha a investigação como parte, você relativiza essa regra e permite esse tipo de situação. E o Supremo, muito atento a isso, disse: precisamos ter um critério para definir qual investigação que vai de fato preponderar nessa ideia de concorrência. E aí o critério que foi estabelecido pelos ministros foi a primeira investigação que for registrada quase um perante critério o de Poder competência Judiciário. jurisdicional, assim. Perfeito. O primeiro magistrado que se manifesta é aquele que passa depois a ter a competência. Exatamente isso. Até assim, para ficar claro, quando a gente traz aqui essa questão da duplicidade, tem muitos acadêmicos que ainda que seguem o Hub. É importante a gente falar que aqui a gente estaria falando de um nebis in idem, né? Exatamente. Um nebis in idem na sua essência macro, na sua essência axiológica. Perfeito. Essa é a ideia, justamente a gente evitar essas investigações duplas, evitar que esse tipo de coisa aconteça é bastante importante. E vai exigir aqui, na prática, que o Poder Judiciário tenha um papel de extrema relevância, porque não adianta agora Ministério Público e Polícia Judiciária instaurarem os seus próprios procedimentos. É preciso que o próprio Poder Judiciário faça a verificação daquilo que existe de duplicidade. Porque quem vai ser responsável por fazer esse controle? E quando tudo está em sigilo? Torna a situação um pouco ainda mais complexa, né? Porque demora um pouco. Assim, a gente sabe que na prática demora um pouco para as coisas irem para o controle judicial. Não é automático. Ainda que hoje se esteja digitalizando tudo e tudo já esteja em sistemas, a gente ainda vai ter situações que às vezes essa investigação ela não está já dentro do sistema. E aí eu posso ter uma concorrência aqui de 2 investigações que ainda não estão judicializadas. Até em medidas cautelares, por exemplo. Exato. Vamos pensar aqui em fatos que acontecem, vamos dizer assim, que chamam a atenção das instituições, não são aqueles fatos do cotidiano e que vão fazer com que as instituições, vamos dizer, corram para instaurar os seus procedimentos e dar uma resposta a essas situações públicas que venham a acontecer. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter, por exemplo, um inquérito instaurado e um PIC instaurado, às vezes no mesmo dia. E dentro vai ser a hora. Quem instaurou primeiro. Dentro de um PIC ou dentro de um inquérito, podem ter diligências que vão ser realizadas ali nos próximos dias, às vezes antes mesmo desse registro no Poder Judiciário. Claro, hoje as instituições já estão trabalhando para conectar justamente os seus procedimentos com o sistema da justiça. Isso pode acontecer de forma automática ou de forma muito rápida. Assim que há a instauração do PIC ou do inquérito, há automaticamente a criação de um número dentro do Poder Judiciário. Isso traria àquele juiz o conhecimento de que existe uma investigação sobre aquele fato específico. Quem apresentar o seu procedimento depois deve ter ali um reconhecimento para que aquela investigação judicial, para que aquela investigação não prossiga. Sim. E a instauração dessas investigações, assim, a sua visão, a gente até falou um pouco disso, de fundamentação. Então ela precisa ser, de fato, motivada. Eu preciso agora ter um critério mais objetivo de explicação do porquê eu estou, aqui eu falo diretamente do Ministério Público, porque o Ministério Público está instaurando essa investigação e não permitindo que o sistema tradicional o faça. Que seria, Perfeito. A abertura ali inicialmente de uma ocorrência policial, posteriormente isso ser tombado em inquérito. Exato. O que acontece aqui é que o Supremo ele define um critério para o início de investigações criminais, principalmente voltados para atos de policiais civis ou militares, ou seja,
se coloca o Ministério Público como alguém responsável por fazer essas investigações dos policiais, quando tem morte de civis, quando tem algum tipo de dano ao civil. Ótimo. E aí se estabelece o dever de fundamentação, o dever de motivação dessa abertura da investigação e, de outro lado, também se impõe ao Ministério Público o dever de ele, quando não instaurar, também justificar. Então, a partir disso, a gente consegue enxergar que ganha muita força para essas investigações do MP, que, pensa comigo, precisam de um controle maior do que uma investigação policial, porque é uma investigação agora realizada pelo acusador. E até uma pergunta nesse sentido. Ok, eu instauro o PIC, então eu passo a dizer que quem fará a investigação é o próprio Ministério Público. Qual é essa visão que você tem sobre o sistema, né? E aqui eu estou falando até por um aspecto mais burocrático, de ok, você instaurou, então você use sua estrutura, ou você instaurou e ainda assim você vai ficar diligenciando para que a polícia judiciária faça a investigação. Não tem aí assim, uma questão que pode trazer um conflito? E por que eu digo isso? Porque quando a autoridade policial ela cumpre uma diligência, ela sempre vai trazer uma opinião. Exato. Mas se eu tenho essa titularidade da investigação não na autoridade policial, e sim no próprio Ministério Público, no próprio promotor, no procurador, como fica essa utilização do sistema policial, mesmo quando eu fundamento que o PIC deve ser de iniciativa do Ministério Público? Perfeito, a pergunta é muito relevante, Bernardo. Basicamente, lá em 2015, o Supremo disse que a investigação do MP deveria ocorrer por meios próprios. Isso significa que a polícia não pode ser usada para essas investigações do MP. Lá em 2015 foi dito isso e fazia todo sentido, porque se a investigação é subsidiária, excepcional, significa que a polícia não está fazendo a investigação ou que ela não pode fazer a investigação, seja por conta de corrupção policial ou algum outro problema estrutural que aquela polícia não está realizando. Agora, se aquela polícia não pode, não deve realizar, é natural você pensar que a investigação deve ocorrer sem a participação da polícia. E temos uma investigação pura do Ministério Público sem a utilização de qualquer polícia judiciária. Ponto. Isso era 2015. 2024 se abre um novo flanco no sentido de que, olha, quando o Ministério Público precisar de perícias, ele vai poder fazer o uso das estruturas de perícia e requisitar essas perícias em benefício das suas investigações. E isso, Bernardo, abre um flanco que é o seguinte: em alguns estados, em 9 estados da federação, ainda temos a perícia dentro da polícia. Então, o reconhecimento dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal faz a gente sentir que existe alguma possibilidade, sim, de o Ministério Público requerer diligências quando ele é o detentor daquela investigação. Então, é possível que essa tese seja expandida no futuro. Até o momento, é possível que a requisição de perícias. E aí nós temos um sistema onde polícia e Ministério Público conduzem as suas próprias investigações com seus próprios métodos e técnicas e vão ter as consequências daquilo que realizarem ou deixarem de realizar nessas investigações. Bernardo, trazer o acusador processual para a figura do acusador que investiga, talvez não seja, por uma visão mais macro, uma tentativa de aproximação do sistema acusatório do acusatório adversarial? A pergunta é muito relevante para a gente fazer um esclarecimento. O que é o sistema acusatório adversarial? Como é que funciona o sistema acusatório adversarial? Nesse sistema, que tem origem lá no Common Law, lá na Inglaterra, o que nós temos? Nós temos um sistema onde o juiz fica distante, o juiz é imparcial e a gente traz isso para o nosso sistema acusatório com base nessa noção. E veja que interessante, quem faz a investigação num sistema onde o juiz permanece inerte não é o Ministério Público, é a polícia.
A polícia na Inglaterra, ela tem o poder de investigar pelos seus próprios poderes, vamos dizer assim. Ela tem essa capacidade de investigar pelos seus próprios poderes. Isso significa que ela faz a investigação, o Ministério Público acusa e o Poder Judiciário faz um julgamento. Então, é dentro desse sistema que nós temos esse modelo de separação de poderes. Quando esse sistema influencia a Europa continental, o que nós temos é que você precisa evitar o problema que é a acumulação da investigação nas mãos do juiz. E o que se faz para resolver isso? Se coloca os poderes de investigação nas mãos de um promotor, criando o sistema do promotor investigador. É como a Europa continental viu e constituiu o seu sistema, mas isso não significa adotar um sistema acusatório, porque na sua origem, no sistema acusatório quem investiga é a polícia. Sim, e o que a gente pode trazer aqui também é que a gente está muito distante, até pelo ponto de vista constitucional, de afastar do nosso Ministério Público no Brasil a figura do custos legis, a figura do fiscal da lei. Então isso sempre fica muito dúbio, né? Exato. Haverá a possibilidade de alguém que não só acusa, mas agora investiga pelos seus próprios meios agir, ou que tenhamos a expectativa de que haja essa ação como fiscal da lei? Exato, olha que interessante. Tem esse afastamento. Isso é um problema e o Supremo precisou encontrar uma solução para isso. E a solução foi esse controle agora da investigação do MP. Eu não posso deixar o MP sozinho investigando, alguém precisa controlar. E aí esse controle passou a ser realizado pelo próprio Poder Judiciário. Então, a minha visão é no sentido de que isso também vai trazer para o Poder Judiciário uma carga de trabalho, um ônus aqui de acompanhar essas investigações que são feitas pelo Ministério Público e, de fato, analisar ponto a ponto para fins das prorrogações dos prazos. Você vai lembrar daqueles PICs que nós tínhamos lá, que passavam 120, 6 meses, né? Intermináveis, ficavam lá às vezes 2 anos e ao final se encaminhava esses PICs para a polícia, por exemplo. Agora esses PICs todos vão passar para serem prorrogados pelo critério do Poder Judiciário. Uma correção, né? A gente passa a ter uma correção própria dos prazos que são e sempre foram determinados para inquérito a essas investigações. Isso ficou muito claro. Ficou muito claro, e esse papel do Poder Judiciário agora deve ser realizado no sentido de verificar a necessidade da prorrogação. Não é um carimbo, Bernardo, não é simplesmente dizer, ciente defiro mais 90 dias para essa investigação. O Supremo vai e avança, como eu falei antes, é importante que haja maior critério numa investigação do acusador, maior cuidado nessa investigação do acusador. E eles estabelecem isso, olha, preciso que essa prorrogação esteja fundamentada, que tenha uma decisão. Então veja, o Supremo criou uma certa burocracia no bom sentido, para que haja efetivamente esse controle. Quando a gente fala sobre isso tudo, uma pergunta que fica muito óbvia é o seguinte: e aí, tá valendo? Tá valendo. Já tá valendo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela passou a valer a partir agora de outubro de 2024. Então, o Supremo deu 60 dias para que as instituições, os ministérios públicos se adaptassem a essa decisão e, portanto, eles tiveram 60 dias para fazer os registros dos seus PICs e poder submeter esses PICs ao Poder Judiciário, aqueles que ainda não haviam feito. E a partir de agora, então, essas regras de controle, de mesmos prazos do inquérito, de encaminhamento para o Poder Judiciário, o registro no Poder Judiciário, o controle das diligências que estão sendo realizadas, sob o ponto de vista da necessidade de prorrogação, vão ser realizados. E, portanto, não pode agora o Ministério Público permanecer sem esses registros. Nesse ponto, até lembro algo que o Auri Lopes Júnior fala muito, assim, né? Que é procedimento enquanto forma, e procedimento enquanto forma traz justamente a legalidade, né? Porque no final das contas, quando nós
E legalidade aqui enquanto garantia. Exato. Qual garantia? Forma e garantia, né? E qual a base disso? Eu acho que uma investigação, é claro que existe o papel do Estado buscando esclarecer aquele fato. Mas o princípio básico, na verdade, quando a gente vai lá para a origem do poder de punir, vem do fato de que o investigado, né, tem direito a um devido processo legal baseado numa legalidade. Okay. E eu acho que a forma também como isso vinha sendo conduzido não estava desenhando essa legalidade. Por quê? Porque eu não encontrava parâmetros dentro das normas, e aqui a gente está falando de Código de Processo Penal, que regem, né, o tempo de uma investigação. Então, nesse ponto, você acha que impor procedimento foi positivo? Claro, acredito que sim, e acredito que nós merecemos que venha uma lei e regulamente isso com maior detalhes. Por quê? Como eu mencionei, o Supremo procurou dar as diretrizes de como deve acontecer e regulamentar algo que deveria estar na lei. Veja que, na verdade, nós estamos aqui desde a Constituição, vamos dizer assim, discutindo essa investigação do MP, porque eles não conseguiram lá emplacar isso dentro da Constituição, né? Houveram várias tentativas de projetos para colocar isso dentro da nossa Constituinte e não vingou. Passaram-se aí anos e anos se discutindo e a gente não tem, apesar da decisão de 2015, nós não tivemos uma lei regulamentando e precisou vir o Supremo Tribunal Federal e dar mais detalhes de como essa investigação do MP funciona. Precisamos de lei, forma e garantia. E deixando aqui agora uma pimenta, eu acho que toda entrevista tem que ter um pouquinho disso. Quais os perigos reais disso, na sua opinião? Os perigos que hoje eu enxergo estão relacionados, primeiro, ao fato do Poder Judiciário não conseguir controlar essas investigações que estão instauradas ou pela polícia ou pelo Ministério Público, e nós tivemos a duplicidade dessas investigações com medidas cautelares sendo decretadas, definidas, realizadas no âmbito de uma investigação que possivelmente foi registrada e instaurada posteriormente. Isso significa o que, na minha opinião, Bernardo? Que essa investigação, com essas medidas invasivas, ela pode ser uma investigação que não estava legitimada de forma a como foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. E na prática, eu abro aqui um grande rubicão de possíveis nulidades, né? Justamente por estar num terreno ainda desconhecido. Eu temo pelas pessoas que vão ser submetidas a esses procedimentos por não ser o Estado capaz de realizar essa conjugação e separar exatamente qual a investigação que vai prosseguir. E assim, enquanto advogado criminal, eu acho que boa parte do que nos aflige muito são justamente essas investigações que têm uma fase ostensiva muito grande, que acabam por impactar de uma forma gritante a vida do cidadão e, no final das contas, elas não caminham. Então é um uso excessivo do aparato cautelar invasivo e, no final, quando eu chego ali num critério de justa causa para realmente dar início ao processo penal, isso não ocorre. Então, penso que a abrangência dessa função, ela é complexa. E a ideia que está por trás daqui é quanto mais se investigar, melhor. Isso é perigoso, porque isso não é verdadeiro. Na verdade, o que nós precisamos é de investigações bem feitas. Sim. E não de mais investigações que sigam métodos, investigações que sigam técnica, investigações que sigam a ciência. E é isso que traz também uma série de garantias para o próprio investigado. A investigação seguir esses parâmetros é justamente o que promove a nossa Constituição. É porque, pela visão mais objetiva, clássica, do que é uma persecução penal, você tem
a figura do inquisidor, e aqui vamos colocar, né, pela ausência de um contraditório que se aproxima dentro do nosso sistema acusatório, mas essa figura inquisitiva, de que o delegado de polícia, quando ele faz a investigação, ele não está ali para criar uma narrativa. Ele está ali para simplesmente, no seu relatório final, seja ele pelo arquivamento, seja ele pelo indiciamento, para trazer critérios objetivos de autoria e materialidade, que é o que a gente falou lá atrás. Quando eu tenho essa função exercida por aquele que vai fazer o oferecimento da denúncia, eu não vejo como não se ter uma contaminação entre a busca pelos elementos de autoria, a busca pelos elementos de materialidade e a narrativa acusatória. Exatamente, faz todo sentido o que você está falando, e se eu posso resumir de uma forma, a investigação policial, ela é uma investigação que pretende ser imparcial, porque alguém que não tem interesse no resultado final da investigação. O trabalho da polícia consiste em dar uma resposta em relação à autoria e materialidade daquilo que aconteceu, e ele sai de cena completamente e depois prossegue a segunda etapa do processo, a ação penal. Agora, no momento que você tem o acusador já trabalhando inicialmente para aquilo que vai vir depois, é como se eu já desbalanceasse esse sistema, que dentro da investigação policial, um sistema que procura trazer alguma baliza, alguma balança, eu já desbalanceio e começo o jogo da ação penal completamente desbalanceado. Sim. Eu acho que isso, de alguma maneira, é muito, muito, muito perigoso mesmo, porque a gente, e eu falei isso no início aqui da nossa conversa, que nós somos humanos e não somos robôs. É muito difícil que aquele que está convencido de uma narrativa e promoveu diligências para justamente chegar àquela conclusão que se esperava, que no fundo ele não encontre. Mas o delegado, quando ele não encontra, ele descarta e aquilo não entra, em tese, no relatório. Essa deveria ser a regra. Aquele que continua no jogo depois da conclusão da investigação, ele não consegue mentalmente descartar aquilo que ele tentou buscar, que talvez ele acredite veementemente que existe, mas que ele simplesmente não logrou êxito em alcançar, em descobrir. E isso vai continuar influenciando aquele pensamento acusatório até o final. Exatamente. E por isso a importância que o papel judiciário vai ter nesse momento, de colocar limites a essa vontade de investigação, essa intenção de investigação, e avaliar efetivamente se aquela ação penal que foi iniciada, foi apresentada ali pelo Ministério Público, ela tem base para ser de fato iniciada com o recebimento da denúncia. Esse talvez vai ser um dos grandes motes. Sim, até porque se a gente discutiu um monte, agora recentemente, a figura do juiz de garantias, talvez esse acusador, né, esse promotor, esse procurador que faz a investigação, ele também não pode estar vinculado ao oferecimento da denúncia. Exato. Então talvez essa seja uma das saídas para a gente garantir um pouco mais de imparcialidade dentro desse sistema. Seria criar ali a figura do promotor que conduz a investigação. Junto com o juiz de garantias. Junto com o juiz de garantias. E aquele que o promotor que faz a ação penal. Bernardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Que papo bacana. Obrigado aqui por ter sido o nosso primeiro convidado do Diálogos. Quero que você volte aqui, porque eu sei que a gente tem muito a falar sobre justiça penal negocial, que é um tema que nós dois estudamos. Então, conto com a sua presença o mais breve possível. E queria te fazer, assim, um último convite aqui para quem está nos assistindo, que você traga uma mensagem, que você traga também suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar, e deixar as portas do Hub sempre abertas. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer estar contigo aqui. Acho que é muito relevante a gente trazer esses debates para o meio jurídico daquilo que está acontecendo, aquilo que está mudando. E estou à disposição para estar contigo de novo, assim que possível, né? Nós temos aí a Justiça Penal negociada para desenvolver. Acredito que vai ser um debate muito legal também. Para quem quiser seguir, o meu Instagram é @professorbernardoguidali. E estamos juntos aqui com vocês para os próximos passos. Como mensagem,
eu sempre gosto de trazer uma ideia de que você, dentro da sua capacidade, você deve usar o conhecimento que você adquiriu para fazer uma alteração dentro da realidade, dentro daquilo que é possível você mudar. Então eu vejo muito o conhecimento e aquilo que a gente está trocando aqui como uma ferramenta que a gente deve utilizar para mudar a nossa realidade hoje. Meu amigo, muito obrigado. Bom, esse é nosso primeiro Diálogos. Participem, indiquem temas, indiquem convidados, que será um prazer trazer mais conteúdo sempre técnico sobre uma curadoria séria que é feita por todos os curadores do Hub Criminal para essa nossa plataforma. Um grande abraço a todos e todas.